Boa noite, irmãos. Mais uma vez um prazer estar aqui para cultuarmos junto ao nosso Senhor. Vamos iniciar com oração. Santo Deus e maravilhoso Pai, graças te damos, Senhor, por mais uma oportunidade e podemos nós entoar louvores a Ti e mais uma vez, ó Pai, receber o alimento que nos traz através da Tua Palavra. Obrigado, ó Pai, por cada dia nos abençoar, nos proteger e obrigado por nos permitir, nós pecadores, louvar o Teu santo nome. Assim, ó Pai, te pedimos por esse momento, que o Senhor possa estar abençoando, que nós venhamos estar entoando louvores de coração, verdadeiramente a Ti, e que venhamos estar atentos à mensagem que será trazida. Assim te pedimos e agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Vamos começar com o coro 151, reunidos aqui. Com o coro 86, meu coração transborda de amor. Meu coração transborda de amor. Jesus é meu Senhor.
cantar mais um coro e após esse coro vamos ouvir a leitura. Coro 76, Eu Só Confio no Senhor. Eu só confio no Senhor para me guiar. Eu só confio no Senhor, sigo a cantar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Posso confiar, que lá no céu Cristo vai me dar. Se o sol chegar a escurecer e o céu nublar, eu só confio no Senhor, que não vai falhar. Muito bem, agora vamos ouvir a leitura com a irmã Ana Maria. Boa noite, irmãos. A leitura é no livro de Hebreus, capítulo 13, versículos do 18 ao 25. Orai por nós, pois estamos persuadidos de termos boa consciência, desejando em todas as coisas viver condignamente. Rogo-vos com muito empenho que assim façais, a fim de que eu vos seja restituído mais depressa. Ora, o Deus da paz, que tornou a trazer dentre os mortos a Jesus, nosso Senhor, o grande pastor das ovelhas, pelo seu sangue da eterna aliança, vos aperfeiçoe em todo o bem, para cumprirdes a sua vontade, operando em vós o que é agradável diante dele, por Jesus Cristo, a quem seja a glória para todos sempre. Amém. Rogo-vos ainda, irmãos, que suporteis a presença da palavra de exortação, tanto mais quanto vos escrevi resumidamente. Notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade. Com ele, caso venha logo, vos verei. Saudai todos os vossos guias, bem como todos os santos. Os da Itália vos saúdam. A graça seja com todos vós. Obrigado, irmã Ana Maria, pela leitura. Vamos continuar agora com o hino 402, Escrava Resgatada. Eis a escrava resgatada, grande preço Cristo deu. Não foi ouro nem foi prata, foi seu sangue que verteu. De maneira tal amaste, que por mim, Senhor, morreste, pra redimir do pecado.
entoar agora com um coro 141, Formosa é a tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante a ti, a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. O brilho deste mundo se apaga ante a ti, a glória desta terra nada é. Tudo cai em tua presença, ó Deus. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Tua presença está aqui. Tua presença está em mim. E o teu povo te recebe adorando a ti. Formosa é tua presença, Senhor. Formosa é tua presença, Senhor. Vamos cantar mais um coro, 104, Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso. Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é conselheiro. Seu nome é conselheiro. Seu nome é conselheiro. Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Deus forte. Seu nome é Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é conselheiro. Seu nome é Deus forte. Pai da eternidade, príncipe da paz. Vamos cantar um hino agora, e após esse hino vamos ouvir o estudo da Palavra de Deus. O hino 112, Vencendo, vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Prévios hinos deste mundo seguirão as suas leis.
frente do seu povo, multidão já conquistou. O inimigo em retirada, seu furor patenteou, vencendo bem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo bem Jesus. Glória refulgente sobre as nuvens descerá, e as nações, os reis da terra com poder governará. Sim, em paz e santidade toda a terra regerá, vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo em Jesus. E por fim entronizado, as nações há de julgar, todos grandes e pequenos o juiz hão de encarar. E os erguidos triunfantes em fulgor hão de cantar, vencido tem Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Glória, glória, aleluia. Vencendo tem Jesus. Agora vamos ouvir o estudo com o pastor Técio. Boa noite, irmãos. Vamos dar continuidade aqui no nosso estudo a respeito do Evangelho de Marcos. Hoje nós estudaremos mais um trecho. Nós temos separado por cenas. Nós vimos nos estudos passados que 3 cenas seguem-se imediatamente uma a outra. E nós vimos que a primeira cena foi o prenúncio da deserção, do abandono dos discípulos em relação ao Senhor Jesus Cristo. O segundo foi o momento que o Senhor Jesus Cristo teve ali no Getsemane com alguns dos seus discípulos, que é o momento onde ele orou ao Senhor, falando do cálice que ele deveria ter que passar, que está se aproximando, rogando ao Senhor que, se possível, passasse dele aquele momento de sofrimento. E nós vimos que o Senhor Jesus Cristo se adequou à vontade soberana do Senhor Deus, Pai. Disse: contudo, não seja o que o meu sentimento, as minhas emoções pedem nesse momento, mas a sua vontade. E aqui nós veremos hoje a terceira cena, que é o momento onde o Senhor Jesus Cristo é entregue, é preso, pego pelas forças ali, aquela coalizão ali do Sinédrio, com alguns outros componentes, como alguns soldados romanos, uma turma que veio prender o Senhor Jesus Cristo. Turma essa que estava ali combinada com Judas, o traidor, para entregar o Senhor Jesus Cristo. Vamos orar antes de tudo, depois leremos o texto e meditaremos nessa porção aqui. Senhor nosso Deus e Pai, obrigado pela Tua palavra, pelo modo como o Senhor constantemente nos revigora, nos dá segurança, ânimo para continuar te servindo, orientados pela Tua palavra poderosa. Nos ajude, meu Deus, a confiar plenamente, única e exclusivamente na Tua palavra, a fim de alcançarmos Teu padrão perfeito, a fim de nos adequarmos ao Teu querer e à Tua vontade. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, a nossa leitura de hoje é Marcos 14, 43 a 52. Marcos 14, 43 a 52. Marcos 14, 43 a 52. O subtítulo é Jesus é preso. Diz assim a palavra do Senhor, versículo 43. E logo falava ele ainda, quando chegou Judas, um dos 12, e com ele, vinda da parte dos principais sacerdotes, escribas e anciãos, uma turba com espadas e porretes. Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse,
prendei-o e levai-o com segurança. E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou. Então lhe deitaram as mãos e o prenderam. Nisto, um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Disse-lhes Jesus: Saístes com espadas e porretes para prender-me como a um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Então, deixando-o, todos fugiram. Seguia-o um jovem, coberto unicamente com um lençol, e lançaram-lhe a mão. Mas ele, largando o lençol, fugiu desnudo. Tudo bem, até aqui. Essa passagem aqui de Marcos 14 também tem suas passagens paralelas nos outros evangelhos. Esse mesmo relato se encontra em Mateus 26, 47 a 56, Lucas 22, 47 a 53 e João 18, de 1 a 11. Nós, no decorrer desse estudo, vamos buscando informações extras nesses outros evangelhos aqui. Então, nós buscaremos informações que estão, por exemplo, em Mateus, ou em João, ou em Lucas, que não se encontram aqui em Marcos, para que nós tenhamos uma ideia mais acentuada de todo esse contexto aqui da prisão do Senhor Jesus Cristo. Então vamos aqui a pular, tomar informações de um que o outro não, que Marcos não menciona aqui. Tudo bem, o texto começa aí, na verdade o versículo 42 do texto passado, o Senhor Jesus Cristo já adianta aqui e fala aos seus discípulos: levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Então, o Senhor Jesus Cristo já está esperando, o Senhor Jesus Cristo já tem isso bem claro em mente, que o traidor vem, está se aproximando, que é chegado o momento de eles o pegarem. O versículo 43 diz: e logo falava ele ainda estava fazendo essa menção aqui, quando chegou a turma, quando Judas e também com toda aquela turma, que aqui é indicado por turba, com espadas, porretes, e esse povo aqui veio da parte do Sinédrio, que é composto aí pelos principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, essa turma toda que consiste aí no Sinédrio, que é a liderança espiritual de Israel e também com certos poderes no âmbito civil também, mas sobretudo no que diz respeito no âmbito religioso. Eles eram a liderança, eles eram quem determinavam e ensinavam o povo o que vinha da parte de Deus. Eram os especialistas na lei de Deus. Então, coloque aí na sua mente quem é esse grupo que chega aqui armado com porretes e espadas, e João vai mencionar que eles também vêm com tochas e lanternas, vêm com tochas de fogo, lanterna, para esse momento aqui. João também menciona que esse grupo aqui não consistia apenas de judeus e dos guardas ali do Sinédrio, da segurança específica do Sinédrio, mas também de parte de uma corte romana, parte de uma legião romana, de uma corte mesmo, soldados romanos, embora não fosse um número muito grande, mas tinha ali entre aquele grupo soldados romanos. E uma legião de soldados romanos consistia basicamente em 1.000 soldados. 1.000 soldados, 760 de infantaria e 240 de cavalaria. Então, esse grupo aqui não era um grupo tão grande assim, mas podemos entender que tínhamos ali um grupo reduzido, em média de 200 soldados romanos acompanhando aquela turma ali. Então, para os irmãos terem ideia e terem isso bem claro na sua mente, foi promovida uma organização, foi tudo planejado previamente e tudo às escondidas. Foi tudo premeditado às escondidas e determinado com todas as partes. O Sinédrio, que era a liderança espiritual de Israel, que há muito tempo vinha querendo pegar o Senhor Jesus Cristo em alguma falha
querendo alguma oportunidade para prender o Senhor Jesus Cristo, com o fim de matá-lo. Eles tentaram, por meio das entrevistas lá no pátio do templo, não conseguiram. Havia o perigo de eles chegarem e fazer alguma denúncia, alguma acusação formal, sem ter a prova, porque a lei era bem clara. A lei de Deus é que se você deu falso testemunho, se você caluniou alguém e se foi comprovada a calúnia, então você será punido pela lei. Então, eles tinham esse cuidado, queriam que Jesus Cristo caísse na própria armadilha que eles montavam nos seus argumentos, mas o Jesus Cristo não caiu em nenhuma delas. Então, eles, desesperados, começaram a tramar, como nós já sabemos da história, e tiveram o apoio de Judas. Judas entrou em acordo com esse povo aqui. Então, o que eu quero frisar é que esses líderes espirituais aqui, essa liderança espiritual de Israel, que deveriam ser os primeiros, que deveriam dar as boas-vindas para o Messias, o Senhor Jesus Cristo, o Messias esperado, o Deus encarnado, o Deus homem, deveriam aceitar, reconhecer, ao avaliar e reconhecer no Antigo Testamento, nas Escrituras, as evidências que apontavam para Cristo, deveriam abraçar Cristo, receber de braços abertos e exultar na vinda, no aparecimento do Messias. Mas o que nós percebemos é que esse grupo aqui foi quem se tornou antagonistas ao Senhor Jesus Cristo. Eles se tornaram inimigos de Cristo. Eles rejeitaram a Cristo. Não somente rejeitaram, mas eles tentaram a todo custo meios para eliminarem Cristo, eliminar Cristo. E aqui nós podemos perceber nessa emboscada às escondidas, como eles organizaram muito bem isso aqui. Um grupo bom de pessoas armados, com porretes, espadas, a guarda ali do Sinédrio, do templo, uma parte da guarda pretoriana, guarda de Roma, e isso era comum naqueles dias, porque na Páscoa havia um destacamento muito grande de soldados para aquela região ali do templo, para Jerusalém, porque a população de Jerusalém crescia muito, triplicava nos dias da festa da Páscoa. Então, para conter os tumultos e rebeliões do povo, Roma tinha esse cuidado de destacar ali grupos de soldados para conter a animosidade ou os impulsos daquela multidão de pessoas. Lembrando que os judeus tinham pretensões de tornar-se livres de Roma. Então Roma tinha esse cuidado aqui para subjugá-los em qualquer investida, em qualquer rebelião. Então o Sinédrio toma parte desses soldados e vai uma turma com espadas, porretes, com tochas, com lanternas, à procura do Senhor Jesus Cristo. E orientado certamente por Judas, que já conhecia a rotina do Senhor Jesus Cristo, que já sabia os lugares onde Cristo andava comumente. Então Judas era aquele que seria aquele que entregaria o Senhor Jesus Cristo e daria um sinal. Por meio de um sinal, de uma senha. O versículo 44 diz: "Ora, o traidor tinha-lhes dado esta senha: aquele a quem eu beijar é esse, prendei-o e levai-o em segurança." Por que a necessidade dessa senha? O Senhor Jesus Cristo não era conhecido? Não era popular na época? Será que haveria necessidade mesmo de alguma indicação? É este aqui? Aquele que eu beijar? É este? Irmãos, a realidade do primeiro século é uma realidade muito diferente da nossa realidade atual. Hoje, praticamente todo mundo pode identificar as pessoas populares aí por meio de fotografias, por meio das mídias sociais e tudo. No primeiro século, não se tinha esse recurso. E até mesmo as pessoas mais populares ainda era dificultoso identificar essas pessoas. Ainda não era possível, com muita facilidade, identificar as pessoas mais populares. Embora alguns tivessem conhecimento dele, de quem era, mas grande parte do povo, da população, para esses não era tão fácil reconhecer. Então, possivelmente por isso, Judas determina uma senha para esse grupo aqui. E a senha era um beijo. A senha era um beijo no Senhor Jesus Cristo. E assim, versículo 45 diz: "E logo que chegou, aproximando-se, disse-lhe: Mestre, e o beijou." Versículo 46, então deitaram as mãos e o prenderam.
o Judas, como nós vimos já no decorrer desse estudo, já foi indicado aqui. O Senhor Jesus Cristo já tinha determinado aqui, um dentre eles, ainda nesta noite aqui, um dentre eles, aquele que colocava a mão com ele no prato, seria o traidor. E Judas praticamente se identificou naquela ocasião. Judas praticamente se entregou naquela pergunta: será eu, Senhor? E, com certeza, a partir daquele momento, Judas apressou o seu plano. Judas, desconfiando, ele já sabe que sou eu. Então eu tenho que apressar o plano. E de fato foi isso que ele fez. Enquanto os discípulos acompanharam o Senhor Jesus Cristo rumo ao Getsemane, Judas tomou seu rumo e foi se encontrar com a turma combinada já, com o que já tinha sido estabelecido, e veio como traidor do Senhor Jesus Cristo. E a senha foi esse beijo aqui. E ele chegou de modo sonso, né? Sarcástico, saudando o Senhor Jesus Cristo, mestre, né? E o beijou. Irmãos, aqui nós podemos perceber que essa saudação e esse beijo aqui claramente demonstra afeto, amizade, intimidade. São sinais de que há ali, entre aqueles dois, ou em qualquer pessoa que se tratem dessa maneira, uma indicação de afeto, de intimidade, de cordialidade entre os dois. Não se percebe, quando há esse relacionamento entre duas pessoas, animosidade entre as partes. Aqui Judas, na sua hipocrisia, chega, sauda o Senhor Jesus Cristo como mestre e o beija o Senhor Jesus Cristo. Irmãos, e esse modo como Judas chegou a Cristo aqui, saudando o Senhor Jesus Cristo e o beijando, mesmo que nós sabendo no seu coração está totalmente longe o seu afeto do Senhor Jesus Cristo, muitas vezes pode ser equiparado com o modo como as pessoas do mundo, e muitas vezes até nós como crentes, mesmo com palavras afetuosas ao Senhor Jesus Cristo, mesmo reconhecendo-o como mestre, como Senhor, mesmo expressando da nossa boca palavras que apontam a nossa intimidade com Ele, nosso afeto para com o Senhor, muitas vezes o nosso coração está longe do Senhor, como o coração de Judas estava. Judas era o traidor. Judas era alguém que estava traindo o Senhor Jesus Cristo. Muitas vezes nós, da boca para fora, externamente, aparentamos estar numa intimidade completa com o Senhor, aparentamos estar num relacionamento de afeto, de respeito, de honra para com o Senhor Jesus Cristo, mas muitas vezes nosso coração é um coração de um traidor. Muitas vezes nós estamos renegando o Senhor Jesus Cristo, nós estamos traindo o Senhor Jesus Cristo por meio das nossas condutas, por meio da nossa disposição mental, por meio do nosso íntimo, das nossas inclinações e dos desvios que nós fazemos da vontade do Senhor. Então, irmãos, cuidemos, porque o que aparentemente nós demonstramos e podemos perceber no mundo em relação a Cristo, interiormente pode estar acontecendo exatamente o contrário. Foi isso que Judas fez aqui. Chegou, saudou o Senhor Jesus Cristo, Rabi, mestre, e o beijou. O Senhor Jesus Cristo, lá em Mateus 26, versículo 50, exatamente nesse momento, o Senhor Jesus Cristo responde a Judas como assim: amigo, é para isto que tu veio? E em Lucas 22 e 48 diz: com um beijo você trai ao Filho do Homem. Irmãos, essa palavra amigo aqui, embora seja dita de um modo sério, ela não foi dita com rancor. Nós não percebemos animosidade ou rancor na palavra do Senhor Jesus Cristo quando ele se refere a Judas como amigo. Amigo, tu veio para isso mesmo, e com um beijo tu trai o Filho do Homem. O propósito dessa palavra aqui, irmãos, nós podemos perceber que essa expressão que o Senhor Jesus Cristo usa ao se referir a Judas como amigo, pode provavelmente servir para revelar que o traidor, que o Judas, estava cometendo um ato tão vil, para destacar
aí a vileza, o ato vil que ele estava acabando de cometer. O Senhor Jesus Cristo, o Mestre, o Senhor, Salvador, Senhor Deus, Deus homem, Deus encarnado, ao tratar Judas como amigo, exatamente no momento em que ele o trai, com um beijo, o Senhor Jesus Cristo destaca aí como ele está acabando de cometer um ato tão vil. Também podemos perceber com isso, com essa expressão em relação a Judas como amigo, quando Cristo se refere, que o mestre estava consciente de tudo o que estava acontecendo, que ele não estava sendo enganado, que ele não caiu numa armadilha, que ele estava consciente mesmo. Ele compreendia plenamente a razão por trás daquele abraço, daquele beijo, daquela saudação. O Senhor Jesus Cristo não estava ali sendo pego de surpresa. Ele diz, é para isso que tu veio? Eu já sabia, Judas. Com um beijo tu trai o Filho do Homem? Eu te conheço. Tu pode vir com a tua hipocrisia, me saudando e me beijando, mas eu sei o tamanho do ato vil que tu está fazendo. Sei também que tudo isso já estava no teu coração. Nada disso me pega de surpresa. Também podemos entender que essa expressão, o fato de Cristo se referir a Judas como amigo, pode também indicar aí que, pelo menos uma última advertência ao traidor, né? Última advertência e última confrontação aí, naquele instante final da seriedade do ato que ele estava cometendo, acabando de cometer. Então, irmãos, Judas aí, nesse exato momento aí, ele entrega por meio dessa senha, o beijo hipócrita, né? Essa saudação hipócrita, que não enganou o Senhor Jesus Cristo, ele já estava esperando por isso. O contexto deixa isso bem claro. Versículo 42, Cristo diz, o traidor vem aí, ele se aproxima. Então o traidor chega com a sua turma, fortemente armada, uma turma grande, equipada mesmo, para pegar o Senhor Jesus Cristo, depois que Judas indicar quem é, com esse beijo, com essa saudação. Então logo, Judas beijou o Senhor Jesus Cristo, versículo 46, eles prenderam o Senhor Jesus Cristo. Eles deitaram a mão sobre Cristo e o prenderam. Versículo 47 diz, nisto um dos circunstantes, sacando da espada, feriu o servo do sumo sacerdote e cortou-lhe a orelha. Um dos circunstantes, um dos que estava ali naquela circunstância, naquela situação, o Marcos não menciona, não cita o nome das pessoas aqui, nem de quem cortou a orelha, nem de quem foi cortada a orelha, mas João cita os dois. João vai identificar como esse que sacou da espada e cortou como Pedro, e o que teve a orelha cortada como Malco. Então, o apóstolo Pedro, mais uma vez dando sinais aí de que era precipitado em muitas situações, ele puxa da espada e corta a orelha do servo do sumo sacerdote. Irmãos, cortar a orelha não é que ele mirou na orelha, né? Possivelmente ele mirou no meio da cabeça. O cabra com um reflexo assim, virou a cabeça um pouco e cortou a orelha. Irmãos, essa ação de Pedro, essa reação de Pedro aqui, essa bravura de Pedro, de certo modo é compreensível, é razoável. De certo modo é razoável. Não é certo, o próprio Cristo repreendeu, mas considerando aqui os últimos acontecimentos aqui, nós podemos avaliar à luz do contexto que essa reação de Pedro podemos considerar de certo modo razoável. Depois de repetidas vezes que Cristo já tinha advertido ele que ele iria desertar, que ele iria abandonar o Senhor Jesus Cristo, que ele iria traí-lo. Pedro pode ter encontrado aqui, nesse episódio aqui, pode ter encontrado e percebido e entendido que esse era o momento crucial de demonstrar sua fidelidade, sua lealdade ao Senhor. Então ele, quando pegava o Senhor Jesus Cristo, ele diz, o Senhor disse que eu iria desistir, que eu iria abandoná-lo? Não. Podemos entender essa bravura de Pedro, essa atitude de Pedro, pensando dessa forma, né? Pedro possivelmente viu aqui nesse momento uma oportunidade de mostrar sua fidelidade, sua lealdade ao Senhor Jesus Cristo e partiu para cima desse homem, o servo do sumo sacerdote aqui. Mas essa ação de Pedro aqui, ela não é apenas inútil, não foi apenas inútil, mas também é uma negação da própria obra
para a qual o Senhor Jesus Cristo tinha acabado de se consagrar ali no jardim de Getsemane. Ele já veio com esse propósito, com esse fim, com essa finalidade de passar por tudo isso. Inclusive, ele já tinha anunciado e pré-anunciado para os discípulos já desde tempos antes, desde Marcos 8, versículo 31 e 31 a 33. Então, essa ação de Pedro foi uma ação inútil, e uma ação que nega, que tenta atrapalhar o ato que Cristo deveria cumprir, a obra que Cristo deveria desenvolver, para a qual ele havia acabado de se consagrar, de se reafirmar no jardim de Getsemane. Ele reconhece que ele tem que passar por isso, reconhece a dificuldade de passar por isso, a dor, o cálice, o que ele deveria passar, sentir ser descarregado sobre ele toda a ira de Deus por causa do pecado da humanidade. Não é algo simples. Cristo disse: se possível, passa de mim esta hora. Contudo, depois daquele momento que ele encontra com Deus, Senhor Deus Pai, ele sai dali consagrado, revigorado na sua disposição de ser o sacrifício perfeito. Ele diz: contudo, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Então ele sai dali como chegou ao mundo, com o mesmo propósito, decidido a se entregar, a ser o sacrifício perfeito. E essa ação de Pedro aqui, que também é seguida pelos outros discípulos aqui, em muitas ocasiões, indica claramente que esses discípulos, e isso é indicado em todos esses evangelhos aqui, que os discípulos não compreenderam aqui, até esse momento, o propósito para o qual o Senhor Jesus Cristo veio desse mundo. O propósito que ele veio para este mundo para ser o sacrifício perfeito, no qual ele já tinha pronunciado, já tinha avisado com antecedência que ele iria padecer, que ele seria entregue, que ele seria morto, que ressuscitaria. Os discípulos parece que até então não tinham entendido a função, o ato, o propósito de Cristo nesse mundo. Então essa ação de Pedro aqui, foi inútil e também, de certo modo, a negação da obra que Cristo deveria realizar. Estava caminhando de modo contrário aí. Essa ação de Pedro não foi uma ação consistente com a obra que Cristo deveria fazer e que ia fazer, mas uma ação contrária. Cristo está se entregando e Pedro quer conter isso por meio da violência, do seu próprio braço. Esse versículo aqui não diz, mas Lucas 22, 51 diz que o Senhor Jesus Cristo restaurou, curou, colocou a orelha no lugar e curou a orelha do servo, ajeitou a situação. E em Mateus 26, o Senhor Jesus Cristo mandou Pedro guardar a espada. Pedro, guarda a tua espada. E nós percebemos, à luz do texto de Mateus, algumas razões para que Cristo tenha orientado Pedro a banha a tua espada, Pedro. Banha a tua espada. Não é assim. Essa ação de Pedro é inútil e contrária à obra que Cristo deveria realizar. E Cristo cura o servo do sumo sacerdote, Malco, e repreende a Pedro, manda ele guardar a espada. E considerando algumas razões, a primeira, à luz não desse texto aqui de Marcos, mas à luz do texto de Mateus 26, a primeira razão é que o uso da espada, com esse propósito aqui de Pedro, era sem qualquer proveito, não tinha proveito nenhum, definitivamente era prejudicial para Pedro e para qualquer um que seguisse seu exemplo. O Senhor Jesus Cristo afirma lá em Mateus, no contexto de Mateus, que todos aqueles que fazem uso da espada, a espada perecerão, a espada cairão. Esse é um provérbio que Cristo se utilizou dele, e também não deve ser interpretado num sentido absoluto e incondicional, porque a própria palavra de Deus já dá margem para usos corretos da espada. Nem sempre o uso da espada é um uso errado. Romanos 13:4 vai falar que as autoridades vão usar a espada para fins positivos, para trazerem a ordem, a ordem à sociedade. Então, aqueles que estão instituídos por Deus para usarem a espada para o bem, para essa finalidade, podem usar a espada corretamente. Mas, no contexto geral, aquele que se utiliza da espada sem o uso correto mesmo dessa arma, então vai também padecer por meio dela.
brandir uma espada, levantar uma espada precipitadamente, sempre é errado e trará sua recompensa a quem o faz. Apocalipse 13:10 fala sobre isso também. Pedro agiu precipitadamente aqui, em Lucas 22:49, eles perguntam: nós devemos agora ferir esse povo à espada, Senhor? Mas antes do Senhor Jesus Cristo responder, Pedro já parte para cima do rapaz, corta-lhe a orelha. Cristo cura a orelha do mal, prende a Pedro, embainha a tua espada. E a primeira razão para isso é porque era totalmente sem proveito. Usar a espada naquele contexto ali não trazia proveito nenhum, era prejudicial. Então, Cristo repreende a Pedro nesse sentido. Também, outra razão é que Cristo mandou Pedro embanhar a espada, que era totalmente desnecessário. Cristo não precisava do auxílio de Pedro naquele momento. Lá em Mateus, vamos lá, Mateus 26, estou citando muito, vamos ter que ir lá. Mateus 26. Mateus 26, 52 e 53 diz: Então Jesus lhes disse: embainha a tua espada, pois todos os que lançam mão da espada, a espada perecerão. Primeira razão que nós vimos. Segunda razão, era totalmente desnecessário Pedro se utilizar da espada e tomar aquela atitude. Por quê? Versículo 52, 53. Acaso pensas que eu não posso, Jesus Cristo falando, que eu não posso rogar meu Pai e ele me mandaria neste momento mais de 12 legiões de anjos? Segunda razão, Pedro, Senhor Jesus Cristo contém aquela ação de Pedro e manda-o embanhar a espada porque é totalmente desnecessário. Cristo não precisa do auxílio de uns poucos e fracos discípulos. O Senhor Jesus Cristo diz: se fosse preciso, eu clamaria ao Pai e ele mandaria mais de 12 legiões de anjos. Uma legião é mais ou menos 1000 soldados. Ali tinham 12, Jesus Cristo mais 11. Era mais de uma legião para cada um. Então, de anjos, Jesus Cristo não precisa de um exército. Jesus Cristo não precisa, nesse momento aqui, do auxílio de Pedro com a sua espada. O Senhor Jesus Cristo disse: é desnecessário, Pedro. Se eu precisar, tu acha que eu não clamaria e viria ao meu auxílio mais de 12 legiões de anjos poderosos? Então é totalmente desnecessário. É desnecessário aqui o apelo do Senhor Jesus Cristo aqui aos anjos para socorrê-lo nesse momento, embora ele mesmo, com o poder da sua própria palavra, poderia resolver tudo, mas Cristo disse: se eu precisasse de um exército, se tu pensa que eu preciso de um exército, eu poderia clamar aqui, rogar, e viria ao meu auxílio mais de 12 legiões de anjos. Mas entenda que o contexto para mim não é um contexto de guerra. O contexto aqui é Cristo se entregando voluntariamente. Voluntariamente. Cristo não está sendo conquistado aqui, apesar da sua força e da sua resistência. Não. Cristo está se entregando voluntariamente. E deixa isso bem claro para Pedro. Pedro, estão me pegando não porque eu não tenho força, porque eu estou impotente, porque eu não tenho um exército. Não, estão pegando porque eu estou me deixando pegar. E por fim, essa ação de Pedro, que Cristo repreendeu, tem como razão, e pela seguinte razão, a última no caso, é que a ação de Pedro foi ignorante. Era uma ação que não compreendia os fatos, não compreendia o contexto das Escrituras, considerando todo o Antigo Testamento, para esse momento aqui em que Cristo está passando. Versículo 54 de Mateus 26. Como, pois, se cumpririam as Escrituras, segundo as quais assim deve suceder? Cristo diz: Pedro, se tu consegue aí, tu quer conter aí essa turma que vem com a tua espada, não é necessário isso. Eu não estou precisando de um exército. Se eu quisesse, eu teria anjos, milhares de anjos à minha disposição. Tu faz uso da espada. Quem faz uso da espada indiscriminadamente, de modo errado, pela espada padecerá. Guarda a tua espada. Guarda a tua espada, porque isso é ignorância da tua parte. Se tu agir dessa forma, vamos supor que tu consiga um êxito nessa tua investida, como se cumpririam as Escrituras? Jesus Cristo diz: assim deve acontecer. Eles devem me capturar. Eu devo ser entregue a eles.
Jesus tinha que beber aquele cálice. Jesus Cristo tinha, as Escrituras tinham que ser cumpridas. As profecias do Salmo 22, também do Salmo 69, versículo 21, de Isaías 53, devem ser cumpridas. E tantas outras profecias, tantos outros tipos, tantas outras indicações no Antigo Testamento a respeito desse dia que Cristo deveria sofrer, padecer, tem que ser cumprido. Serão cumpridos. Tudo quanto se desenrolaria aqui já havia sido predito pelas Escrituras. Então, a ação de Pedro não adiantaria, é ignorância. É mesmo que afirmar, eu vou resolver essa situação. Você não vai passar por isso. Cristo diz, eu tenho que passar por isso. É inútil. E é ignorância da sua parte. As Escrituras afirmam, então eu tenho que beber esse cálice. Eu vou beber esse cálice aqui. Irmãos, tudo isso aqui, esse relato aqui, desses textos aqui, aponta aqui que como a história está completamente segura e como ela se desenrola perfeitamente dentro do grandioso plano de Deus. A história de Deus para a redenção e para a humanidade se desenrola exatamente como Deus determinou, de acordo com o seu plano. Não há nada que possa mudar o plano de Deus, que possa mudar o rumo da história. Tudo acontece dentro da soberania de Deus. Cristo veio com esse fim, com essa finalidade, com esse propósito. Deveria passar por isso, beber esse cálice, com o propósito de resgatar os pecadores, de prover expiação pelos pecados da humanidade. Cristo deveria passar por isso. Os homens armados que Judas Iscariotes trouxe, a fim de prender o Senhor Jesus Cristo, estavam somente cumprindo a história, cumprindo o plano do decreto eterno de Deus. Assim como Nabucodonosor, assim como Senaqueribe, foram apenas instrumentos inconscientes que cumpriam os propósitos de Deus. Assim como a história se desenrola e todas as ações humanas estão dentro do plano de Deus. São responsáveis pelas suas ações? Sim. Mas a história vai acontecendo e se desenrolando conforme o plano de Deus. Irmãos, nós temos que descansar as nossas almas com esse pensamento. Tudo está no controle do Senhor. Tudo que acontece ao nosso redor tem sido determinado e tem sido controlado pela poderosa sabedoria, soberania de Deus. Tudo que nos cerca e que nos rodeia, tudo que acontece ao nosso redor e no mundo, como um todo no universo, acontece porque Deus determinou assim. Segue o plano perfeito de Deus. Segue a trajetória do decreto de Deus. Então, irmãos, cuidemos. Até esse momento que nós temos vivido, de pandemia, nós já vimos aqui no estudo de Marcos, que tudo isso já está declarado na Escritura. Já faz parte do plano de Deus. É o princípio das dores, o princípio do fim. Então, irmãos, tudo se desenrola, toda a história, todos os acontecimentos, todas as personagens neste mundo têm as suas ações e nada surpreende a Deus. Tudo está dentro do plano de Deus, decretado no plano de Deus. Portanto, descansemos. Vamos descansar nossas almas. O Senhor Deus é soberano. E graças a Deus, louvemos ao nome dEle, que nós somos seus servos, que estamos dentro do plano perfeito dEle, da melhor parte do plano, salvos pelo sacrifício de Cristo naquela cruz. Irmãos, depois desse episódio aqui, depois que o Senhor Jesus Cristo repreendeu Pedro, depois que eles prenderam o Senhor Jesus Cristo, versículo 48, diz: saístes, referindo àquela turma que veio, saístes com estas espadas e porretes para prender-me como um salteador? Todos os dias eu estava convosco no templo, ensinando, e não me prendestes. Contudo, é para que se cumpram as Escrituras. Veja aqui, como diz, que a ação desse povo aí, embora com as escondidas, embora de um modo projetado, maquinado, para que Cristo fosse pego dessa maneira, nessas circunstâncias, à noite, no escuro, um plano às escuras, às escondidas. Cristo diz: todos os dias eu estava no templo. Imagine
a vontade, o desejo de prender o Senhor Jesus Cristo naquele momento lá que Cristo estava no templo era grande. Porém, as multidões estavam lá, a multidão, grande número de pessoas. Certamente, se eles dão ali alguma investida naquele momento em que Cristo tem rebatido as suas argumentações, suas indagações, a multidão, Cristo era popular, a multidão teria, de certa forma, intervido, e nós já vimos pelo contexto desse estudo, que o Sinédrio e seus representantes temiam o povo. Eles temiam muito o povo, eles temiam tanto o povo que eles deixavam de fazer, de cumprir a vontade do Senhor. Em função da vontade do povo, eles queriam agradar antes o povo do que ao Senhor Deus. Por isso que eles negaram a Cristo, por isso que eles priorizavam mais a opinião pública do que a opinião de Deus a respeito deles mesmos. Isso é a dificuldade e o problema de muita gente, inclusive até muitas vezes nós como crentes, às vezes nós nos intimidamos de propagar a verdade do Senhor, intimidados com o que os outros vão pensar de nós. As multidões, os que estão ao nosso redor, o que eles vão dizer? Muitas vezes nós nos importamos mais com a opinião pública ao nosso redor do que com a opinião do Senhor nosso Deus a nosso respeito. Somos servos do Senhor? Sim. Então, o que importa em última instância para nós é a sua vontade do Senhor. Assim como Cristo, que afirmou, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quiser. Submetamos-nos à vontade do Senhor, seguindo o exemplo contrário desses mestres da lei, desses líderes aqui do Sinédrio. O Senhor Jesus Cristo diz, todos os dias eu estava aí, no meio de vocês. Por acaso eu fugi, eu sou um salteador, eu sou um fugitivo, eu sou um foragido? Vocês não tiveram oportunidade? Então vocês vêm a mim como se eu fosse um salteador? Com essa turma tão grande aí armada, com porretes, com espada? Eu estou oferecendo resistência? Eu sou um rebelde? Eu sou um revolucionário? Eu sou alguém que está levantando botins? Não. A ação de Cristo aqui é confrontar aqui. Eu todos os dias estava com vocês, né? Vocês tiveram a oportunidade. Mas Cristo diz, é para que se cumpram as Escrituras. Cristo tem plena certeza, as Escrituras devem ser cumpridas. Como nós já vimos, se cumprirão. Nenhum rio ou tio se deixará de ser cumprido das Escrituras. A Escritura é a palavra de Deus, inerrante, perfeita. Graças a Deus que nós já temos ela como nossa regra de fé e prática. Irmãos, e tudo que está aqui contido na palavra de Deus se cumprirá. Nem a menor parte que está aqui deixará de ser cumprida. Descansemos. O Senhor é soberano. Suas promessas a nós estão resguardadas pelo poder da sua própria palavra. Então descansemos no Senhor. O que o Senhor prometeu, promete, o que Ele determina, será cumprido. Cristo deixa isso bem claro aqui. Tudo isso para que se cumpra as Escrituras se cumprirão. Irmãos, versículo 50 diz, então, deixando todos fugiram. E esse aqui é interessante nós observarmos que esse todos aqui se refere aos discípulos do Senhor Jesus Cristo. Todos eles fugiram. Nós observamos com isso, irmãos, o quanto a fé dos verdadeiros crentes, dos servos de Deus, pode recuar em situações como essa. Como, a exemplo desses discípulos aqui, muitas vezes nós podemos falhar, recuar na nossa fé e falharmos e fugirmos quando devemos estar ali prontos para ser fiéis ao Senhor. Nós somos informados que quando Judas Iscariotes e aquela turma que veio com ele, turma comandada pelo Sinédrio, prendeu o Senhor Jesus Cristo, os discípulos se dispersaram. Irmãos, aqui, cumprindo-se aqui o que Cristo já tinha falado a respeito dos discípulos. Nessa mesma noite, Cristo disse, todos vocês vão me abandonar. O pastor será capturado, será entregue nas mãos deles e as ovelhas serão dispersas. E eles protestaram, fizeram suas afirmações consistentes de lealdade ao Senhor. Não, nós, se possível, nós vamos até a morte contigo. Nós estaremos contigo sempre, nunca te abandonaremos, nunca te desapontaremos, te deixaremos. Mas aqui, nesse momento aqui, todos aqueles protestos de fidelidade, todas aquelas afirmações de lealdade foram esquecidos.
todas aquelas promessas de morrer com o Senhor foram jogadas fora. Então, o temor do perigo, o temor que se apresentou aqui, nesse momento, destruiu aqui, fez esquecê-los da sua fé. O melhor da fé que eles tinham, eles recuaram nesse momento aqui. Então, irmãos, com esse incidente aqui também nós temos que meditar, porque isso é profundamente instrutivo para cada um de nós. Esse acontecimento aqui merece um estudo atento por parte de todo cristão. Todos nós, como servos do Senhor, devemos atentar para isso, para não confiarmos demasiadamente no nosso próprio esforço, não confiarmos completamente em nós mesmos, no poder do nosso braço. Nós somos falhos. Nós falhamos. Esse exemplo aqui dos discípulos deve trazer para nós reflexão e nos trazer cada dia mais, em vez de confiantes excessivamente em nós mesmos, estar constantemente vigiando as nossas ações, as nossas atitudes, porque nós somos falhos. Nós somos falhos. A fuga desses 11 discípulos aqui deve nos ensinar que nós não devemos confiar excessivamente em nós mesmos, mas devemos depender completamente do poder do Senhor, nos apegar ao Senhor nosso Deus. E também deve, como já vimos em outro estudo aqui nesse contexto de Marcos, e também constatar com a falha desses discípulos a realidade de que nós somos falhos também, e reconhecendo que somos falhos e temos falhado, nós sabemos disso, ser mais misericordiosos, caridosos com aqueles irmãos que têm caído. Nosso intuito em relação a eles é misericordiosamente trazê-los para a verdade, trazê-los próximos do Senhor Jesus Cristo de novo, para a comunhão com Cristo de novo, assim como nós devemos ser ajudados e desejaremos o auxílio dos irmãos, ao invés da sua condenação, porque Cristo, o próprio Cristo, não os condenou. Ele condena o pecado, mas ele restaura o pecado. O Senhor Jesus Cristo tem essa preocupação com seus servos. Irmãos, diante do exemplo dos discípulos, nós devemos ter cuidado para não confiarmos excessivamente em nós, no nosso próprio poder. Nós não temos poder nenhum contra o pecado. Nós somos escravos, já nascemos escravos do pecado. O Senhor Jesus Cristo nos libertou por meio do seu ato sacrificial e redentor naquela cruz. Portanto, devemos continuamente, a cada dia, descansar nele, nos deixar orientar por ele, nos apegar à força que vem dele, força que vem suprida da parte de Deus, nos revestirmos da armadura de Deus e não do nosso próprio orgulho, nossa própria autoconfiança. Então, irmãos, cuidemos com isso. Irmãos, o texto termina aqui com um relato inusitado, que destoa, parece que aqui do contexto, somente Marcos menciona essa cena aqui, os outros evangelhos não mencionam. Fala de um jovem que estava coberto com um lençol e que, numa ocasião, lançaram também a mão dele para tentar pegá-lo, mas ele se esquivando e largou o lençol e fugiu desnudo, fugiu sem o lençol, que era a sua única cobertura do corpo. Em relação a esse episódio aqui, dessa pessoa que segue a Cristo, Marcos, a semelhança de todo esse texto, não menciona o nome, assim como ele não cita Pedro, que cortou ele, não cita quem teve a orelha cortada, só cita Judas, Cristo. Também não cita o nome desse jovem aqui. Muitos estudiosos chegam ao ponto de afirmar, sem ter certeza, mas afirmam, que esse jovem possivelmente poderia ser o próprio Marcos, que escreveu esse evangelho aqui, estava ali por perto do Senhor Jesus Cristo, seguindo aquele ali de longe, aqueles acontecimentos ali, mas isso é uma especulação, não se tem confirmação de que de fato era Marcos, só se tem essa informação de que era um jovem que estava coberto unicamente com lençol, que tentaram pegar e ele fugiu, assim, a semelhança de José, aquela ocasião da mulher de Potifar, fugiu, as suas roupas ficaram e ele fugiu desnudo. O que nós podemos identificar nesse episódio aqui, que esse jovem, ele figura todos aqueles que fogem também, assim como os discípulos, né? Todos aqueles que fogem em relação muitas vezes ao confronto com a dificuldade de se pôr em prova a fé. Aqueles que recuam, aqueles que falham em fugir e não assumir o seu compromisso como servo do Senhor nesse momento.
se você for avaliar a teologia bíblica a respeito da nudez, ela está sempre associada à vergonha. A nudez está associada sempre à vergonha. Lá no Jardim do Éden, quando o pecado entrou no mundo por meio do ato de Adão e Eva, a primeira coisa que eles perceberam depois que se tornaram, perderam a inocência, foi que se envergonharam por causa da sua nudez. A nudez está associada à vergonha. E aqui essa fuga associada com essa vergonha da nudez pode ser também associada a isso. É vergonhoso. Não somente a nudez, mas a nudez associada a esse ato de fugir. Para aquele que é um servo fiel do Senhor. Esse jovem não sabemos se ele é um servo fiel do Senhor. Ele estava por ali, não sabemos se era por curiosidade ou porque era um seguidor de Cristo. Mas sabemos sim que os discípulos eram seguidores de Cristo, que nós somos seguidores de Cristo. Que quando fugimos diante dessas situações, quando recuamos, quando a nossa fé é colocada à prova, nós estamos falhando. Devemos ter cuidado com isso. Vamos orar. Senhor Deus, Pai amado, te rogamos para que o ensino da Tua Palavra, nesta noite, possa se converter em ação, uma ação mais adequada à vontade do Senhor na nossa vida. Possamos descansar no Senhor, no poder do Teu braço, Senhor, não na nossa própria autoconfiança. Possamos descansar que tudo o que acontece nesse mundo, todo o desenrolar da história, está caminhando exatamente de acordo com o plano perfeito do Senhor. Que o Senhor nos dê cada dia mais discernimento da Tua Palavra. Que o Senhor nos dê cada dia mais conhecimento do Senhor, a fim de não falharmos, a fim de não caminharmos conforme nossa própria determinação das coisas, mas conforme a orientação do Senhor, contida na Tua Palavra. Nos faça cada dia mais fiéis ao Senhor, mais apegados ao Senhor, mais submissos ao Senhor, reconhecendo que o Senhor Jesus Cristo é o nosso Salvador e Senhor. Nos dê, meu Deus, cada dia mais ciência da nossa responsabilidade como servos do Senhor, de nos submeter a Ele, a Ti, também de pregar a Tua Palavra, pregar aqui esse sacrifício, que esse cálice que o Senhor Jesus Cristo tem que passar, tem que tomar, esse sofrimento que o Senhor Jesus Cristo passou, foi por cada um de nós, pecadores, e por causa para prover redenção para a humanidade. Te louvamos por isso e te agradecemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado, pastor, pela mensagem trazida. Vamos cantar mais um coro para encerrarmos. Coro 174, Cristo vem me buscar. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, o Cordeiro prometido voltará. Cristo vem me buscar, para o céu me levará, Cordeiro prometido voltará, voltará. Oh glória, aleluia, Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, Sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Ele manda tempestade, vigiar e sempre orar, para o toque da trombeta escutar. Ele manda tempestade,
glória e esplendor, sou liberto pelo poder do Senhor. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Oh, que gozo vou sentir, com os anjos a cantar, pois com Cristo para sempre vou morar. Vou morar. Oh, glória, aleluia. Maranata, vem Jesus. Sou liberto pelo sangue dessa cruz. Tenho um Consolador, sua glória e esplendor. Sou liberto pelo poder do Senhor. Obrigado a cada irmão que aqui está, que me ajudou a cantar, como aos irmãos que estão em suas casas, louvando ao Senhor. Agora vamos ouvir os avisos e o encerramento com o pastor Técio. Vamos para os nossos avisos. Vamos lembrar, irmãos, como já tem sido avisado há um bom tempo, no dia 17 de julho, nós teremos nosso café missionário do projeto Lutando Juntos. Será realizado lá em Parazinho e, se Deus permitir, tudo correr bem, já será realizado no prédio da igreja, um prédio que está sendo construído, provavelmente até aquela data, se Deus providenciar aí necessário, os irmãos cobrirão o prédio. Então, se Deus quiser, estaremos reunidos dentro do prédio da congregação, lá em Parazinho, dia 17 de julho. Então, os irmãos se programem para participar, procurem o máximo e confirmem a sua participação. Também, em julho, nos dias 20 a 24, nós teremos a conferência da IBIC. A conferência desse ano é uma conferência, é ano de eleição da diretoria, então, interessante nós orarmos por tudo que será decidido lá. Essa conferência será realizada lá em Pacuti. Então, a ideia é os pastores irem, e alguns líderes, algumas famílias da igreja, tendo condições e oportunidade de ir. Então, orem por essa programação, orem pela nossa associação, continuemos imagens na palavra do Senhor. Também orem pelo nosso retorno, creio que em breve nós estaremos retornando às atividades no prédio da igreja. Os irmãos orem, o Senhor nos dê sabedoria para retornarmos, considerando aí as normas, uma exigência de 20% da quantidade de membros. Não temos um decreto ainda abrindo essa possibilidade, mas creio que em breve o decreto será emitido e nós, com a graça de Deus, poderemos vir cultuar o Senhor aqui já dentro dos limites estabelecidos. Nossa oração é que o quanto antes, todos nós, todos os irmãos, estejamos aqui unidos, cultuando ao Senhor nosso Deus. Enquanto isso não é possível, vamos continuar louvando nosso Deus, do modo que nos está sendo permitido louvar em nossas casas, e tendo cuidado sempre de ter o compromisso, manter o compromisso com o Senhor nosso Deus. Vamos orar para encerrar esse momento aqui. Meu Deus, obrigado por tudo que foi realizado aqui. Que o Senhor tenha sido engrandecido por meio dos nossos louvores. Que o Senhor tenha sido honrado e que dos nossos corações tenham saído louvores sinceros. Também nos ajude a cada dia mais nos adequar ao teu querer, que está estabelecido na tua palavra, a fim de andarmos dentro da tua vontade, te honrarmos com nossas vidas onde quer que andemos. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Boa noite.